Fabi, que bom ter você aqui para esse bate-papo sobre um tema que é muito importante e que fala sobre cidadania, fala sobre a importância das pessoas na sua vida. Como tem muitos assuntos, antes de falar do assunto propriamente dito, se apresenta um pouquinho para as pessoas poderem conhecer, saber quem é a Fabíola Andrade. Para mim, Fabi, É. seja bem-vinda. Olá, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a participação aqui. Meu nome é Fabíola, eu sou doutoranda da Metodista, da Universidade Metodista, é uma alegria estar aqui. Mas, além de ser doutoranda, eu sou mãe, né? Sou mãe de 2 filhos. Um dos meus filhos é autista, então é da temática, já puxando para a temática da conversa de hoje. Eu sou professora, sou diretora pedagógica de uma ONG, a mãe, professora, esposa, aluna, amiga, tenho aí muitas funções e todas elas me trazem desafios e alegrias. Então, um pouquinho de mim aí, falando aí das minhas múltiplas funções na vida. Muito bem, multifacetada, eu diria, né? Ser cheia de Com certeza. possibilidades aí. Mas aqui na nossa virada de educação, que é uma parceria da Universidade Metodista, que você já mencionou que faz o seu doutorado na universidade, também da Rede Internacional de Autoria Colaborativa, eu queria pegar exatamente das suas tarefas, multifacetas da sua vida, do seu cotidiano. Vamos extrair um pouquinho para nossa conversa aqui um assunto bem específico que não é, embora específico, restrito, ele é, ao contrário, bastante complexo, que é o trabalho que eu sei que você faz com crianças. Então, fala um pouquinho mais aqui, para as pessoas poderem saber qual é o seu trabalho. Eu sei que você, nessa perspectiva de mãe também, não é? Como é que você trabalha com a questão deste público, o público das crianças, educação infantil? Conta um pouquinho para a gente, educação na creche, Fundamental 1. Bom, você faz muitas coisas, então vou deixar para você fazer uma escolha entre essas inúmeras coisas que você trabalha. Bom, eu trabalho com crianças há mais de 20 anos e criança realmente é aquilo que me move, o que me toca. Eu trabalho com criança há muito tempo. E trabalho com criança sempre de uma forma profissional. Trabalho com criança de forma profissional, gosto muito, acredito na profissionalização da educação. Eu gosto desse trabalho e acredito na profissionalização, volto a dizer, do nosso trabalho do professor. Eu trabalho na rede pública de educação da Prefeitura de Santo André hoje. Trabalho com o ensino fundamental, no primeiro ciclo do ensino fundamental. Hoje, pós-pandemia, nós nos vemos desafiados e trabalho acreditando que a criança ela é una e ela é múltipla. Então, dentro do meu trabalho, eu venho estudando a inclusão, mas eu sempre acreditei que a criança ela tinha que ser respeitada dentro da sua especificidade, professor. Então, me veio a reflexão ao longo dos anos e ao longo dos estudos, a pensar o quanto essa criança se vê também desafiada, o quanto o professor se vê desafiado a entender essa criança, e a criança padrão, na minha cabeça, ela nunca existiu. Na minha cabeça, sempre foi muito complicado imaginar que essa criança tinha que obedecer a um padrão. E a questão da inclusão, quando ela chega na escola com mais força, via de lei, eu me vi desafiada a pensar sobre isso, a pensar mais sobre a infância, respeitar a infância, pensar sobre a infância, a educação e a inclusão, hoje sempre foi um desafio para mim imposto, não só na pandemia, como sempre na minha vida de professora. Isso me encanta, me desafia e chama a mim e a todos os professores a um novo desafio do século. É para mim o desafio do professor pensar quem é essa criança, o que ela pensa sobre educação, o que a gente pensa sobre educação e o que essa criança vê na escola. Qual é o papel da escola, qual é o papel do professor, qual é o papel da educação na sociedade hoje. É isso que me encanta e que me move. Muito bem. Bom, tem o seu papel de mãe, tem o seu papel de educadora, professora e pesquisadora também. Não sei, nesse caso especificamente, mãe, educadora e pesquisadora. Essa tríade, ela acaba dialogando no seu dia a dia ou você encontrou ali um dos elementos específicos para você desenvolver a sua pesquisa, por exemplo? Porque você falou aqui sobre a questão da inclusão, que é um outro assunto bastante amplo. Esse caso específico, se nós juntarmos duas informações, inclusão e criança, e no seu caso específico, não é? Das suas pesquisas também, como é que você vê essa questão da sua relação
com essa temática, criança, inclusão, no seu caso, sua visão de mãe, de educadora e de pesquisadora. Eu sei que a pergunta é Não, complexa, tá ótimo, tá mas ótimo, perfeito. talvez aí o que eu quero dizer é que existe um olhar diferenciado, porque assim como outras mães, por exemplo, tem uma série de preocupações, mas você, muitas vezes, na sua pesquisa, precisa se distanciar e se aproximar. Se distanciar para verificar uma série de aspectos que envolvem a questão da inclusão e da criança. Se distanciar também porque o seu olhar como pesquisadora precisa realmente entender um cenário mais amplo. Mas, ao mesmo tempo, esse distanciamento é uma distância que aproxima, porque você está inserida num contexto como profissional da educação. Então, como é que fica essa tríade? Um olhar sobre a criança, inclusão, do ponto de vista de mãe, pesquisadora e professora. Essa pergunta ela é fundamental e ela me respalda. Eu estava esperando essa pergunta para ter a chance de responder e de acolher todas as mães. Então, bem-vindas, mães. Eu me sinto honrada e lisonjeada em fazer parte desse grupo de mãe, de professoras, porque eu não estou sozinha, eu tenho certeza, depois que eu me vi neste lugar, que eu não gosto da expressão lugar de fala, porque eu acho que todo mundo que se vê solidário a esse lugar, que está na sociedade, sejam bem-vindas, nos acolham, participem, se sintam sim participantes dessa sociedade inclusiva, dessa sociedade que olha não só para o deficiente, né, professor, 1 a cada 7 pessoas, né, na sociedade tem algum tipo de deficiência. Não estamos sozinhos, pelo contrário. Então, somos todos fazemos parte da sociedade. Como diz Mohan, somos uno e somos múltiplos. Então, eu como mãe, professora, essa tríade de pesquisadora, ela me trouxe a fazer um olhar mais completo, um olhar mais necessário para essa pesquisa. Aliás, uma curiosidade sobre a minha pesquisa, ela não começa falando sobre inclusão. A minha pesquisa começa falando sobre BNCC. Meu olhar inicial sobre pesquisa era sobre BNCC. E aí esse olhar de mãe me chama a dizer que não era essa a minha pesquisa. Meu chamado como mãe me diz que era mais necessário falar sobre inclusão, que era uma coisa que me chamava, me aludia à realidade, e ser solidária a outras mães também me trouxe a essa temática, que era uma temática latente. Então, um episódio na vida do meu próprio filho me chama à academia, e a academia me diz, por que não? Por que não essa temática que também pesquisadora, mãe e professora te fazem mais completa, mais complexa, e aí una, porque somos uma pessoa só, mas somos múltiplos, e aí então eu troco a temática, tenho o apoio da academia, porque hoje a academia está viva, então quem está fora da academia, venha para a academia, que hoje nós temos professores que estão atentos, alunos que estão atentos, uma academia mais aberta, então quem está fora, venha, se apoie nos estudos. O estudo, a ciência, hoje nos traz muitas luzes, apoiam a mãe do deficiente, a mãe do não deficiente, nós somos uma sociedade como um todo. Então, eu me vejo, sim, na educação como um braço que pode ajudar, e pode nos ajudar, nos acalentar uns aos outros. Nós somos uma sociedade que nos vê hoje com educação. É só pela educação que nós vamos conseguir uma sociedade que consiga acolher, então, o deficiente, o não deficiente, porque, afinal, somos um corpo só. Somos um corpo só. E esse corpo caminha melhor se todo mundo caminhar junto. Então, essa Fabíola Una, né, consegue olhar com olhares melhorados com a ajuda de todos. Com a ajuda de você já traz aqui também, dentro desse cenário de ser uma pessoa única, una, e traz como referência Mohan, por exemplo, e o todo e a parte. De certa forma, embora a gente tente fazer um recorte, né, da sua visão, da sua participação na sociedade, como mãe, como professora e como pesquisadora, é impossível dissociar uma coisa da outra. Ou seja, essa questão do todo e da parte. Embora, nesse cenário, nós estamos aqui fazendo recorte da questão da inclusão, nessa nossa conversa aqui sobre a questão da criança, são recortes, mas são recortes apenas a título, eu diria, didático da nossa conversa, porque nós fazemos parte desse todo, mas também o nosso todo é aquela realidade específica. Você me contou, em algumas vezes já, que essas crianças que você atua, muitas vezes olham para o mundo como se aquele fosse o único mundo possível. Então, eu queria colocar aqui uma provocação para você. Você, que tem uma outra vivência, experiência de trabalho, de viagens para alguns lugares, como é que você
conversa, dialoga com aquelas crianças que dizem e, de certa forma, imaginam que o mundo delas é só aquele espaço territorial geográfico. Como é que você tem uma visão mais ampliada nesse caso? Você pode ajudar essas crianças a, desde pequenininhos, já começar a pensar que o mundo é muito maior do que aqueles espaços físicos que elas estão. Como é que você lida com isso, essa sua vivência pessoal, profissional e de pesquisadora, mas também com aquela criança que chega muitas vezes, eu tenho certeza, que faz um discurso ali até bastante amedrontado por diversos cenários, mas ela acredita que o mundo é aquilo e tem que ser aquilo, e de certa forma bastante determinístico. Como é que você começa a ampliar a visão dessas crianças já nesse primeiro momento de vida, vamos dizer assim? Professor, olha só, mesmo na sua disciplina, eu ouvi várias vezes que somos seres contadores de histórias. Isso é verdade, somos seres contadores e seres ouvintes de história. E por mais triste que pareça, eu não ouço ao longo da minha trajetória só crianças sendo deterministas, adultos também, dizendo que a realidade é só essa, mães de deficientes especialmente dizendo que a realidade é essa, a realidade triste, determinística, de luto especialmente das mães, né, dizendo que a realidade é só essa. Então eu começo contando a minha história, contando a minha própria história. Né? E essas vivências, elas são importantes porque nós nos remetemos da nossa própria história, somos espelho para muitas pessoas. Então, contamos as nossas histórias, as nossas experiências, compartilhamos e precisamos de pessoas que façam isso, que contem as suas histórias e mostrem novas possibilidades. Somos seres de possibilidades e sempre é possível. Mesmo dentro do caos, quando eu digo para uma mãe, dentro de uma criança que está surtando, ela fala, olha, professora, não é esse o filho que eu desejei. Então, eu falo, mesmo dentro do caos, existem possibilidades. O modelo pré-determinado que a sociedade traz, uma forma pré-determinada, na verdade, ela não existe. Isso é uma coisa colocada pela sociedade. A sociedade das possibilidades, o mundo das possibilidades e da felicidade, ele existe. Como conversamos essa semana mesmo, não é, professor? O mundo da felicidade, da alegria, das possibilidades, aquele filho idealizado, ele existe para uma sociedade capitalista. Agora, o filho que é aquele filho que eu tenho, o filho que me traz alegria, o mundo das possibilidades da felicidade, ele também existe, basta você querer encontrá-lo. Agora, se ninguém te contar isso, você nunca vai descobrir. Vai depender daquilo que os seus ouvidos estão aptos a ouvir ou aquilo que você encontra alguém que te conte. Então, esse é o papel da educação. A educação para a vida ou a educação para a morte. Nós estamos disponíveis e dispostos para um dos tipos de educação. Você pode encontrar professores para a vida ou professores para a morte, para a necropolítica ou para a política da vida. Vai depender daquilo a qual estamos inclinados. Então, pais que têm filhos com deficiências, não quer dizer que vocês têm filhos para condenação, você tem filhos para alegria, para a vida, não é, professor? Você estava falando, somos seres para a vida, somos seres para a vida, fomos criados para a vida e para a alegria. Então, vamos viver a vida, vamos viver a alegria e vamos viver de possibilidades. A deficiência, ela pode ser vista como possibilidades e nós também podemos ser vistos como seres de possibilidades. Então, eu trabalho sempre no viés da possibilidade. Vamos ver que possibilidade essa criança pode ter, vamos ver que possibilidade esse adulto pode ter e vamos descobrir com esses pais. Então, ser mãe de deficiente me trouxe também ser mais solidária a essas mães. Né? E hoje minha pesquisa me faz também uma professora melhor, uma mãe melhor, talvez, né? Uma mãe melhor, a gente tentamos sempre, uma pais melhores, e talvez uma aluna melhor, e aí te jogo a bola, uma aluna melhor, talvez. É verdade. Só para contextualizar as pessoas que estão ouvindo, vendo, assistindo até às vezes mais de uma vez, não é? Para poder entender um pouquinho aqui. Você não contou ali no início. Não contei, é verdade. Sobre a questão da sua própria família, né? Que você tem, por isso a minha pergunta ali, de uma pessoa que tem em casa uma situação específica, com criança, nesse caso que nós estamos aqui conversando, mas também atua como profissional, e por isso a minha pergunta de mãe, especialmente professora, e a questão da pesquisadora, por isso a pergunta da tríade, não é? Mas eu não vou eu recebi a bola que você passou aqui para mim, mas eu vou devolver um pouquinho, porque eu já vou engatar num outro assunto e depois, se der tempo, eu mesmo me manifesto com a provocação que você fez, porque eu queria trazer um outro aspecto bastante importante, já que você mencionou esse seu despertar para o assunto de criança
a questão que envolve também as mães e tudo mais. Você, Fabi, sabe, por conta até das pesquisas, das vivências, que as crianças que você também atua nesse contexto, crianças específicas nesse cenário, né, que você mencionou, Fundamental 1, elas têm também, embora uma vivência local, geográfica, do bairro onde ela mora, da escola onde ela frequenta, mas de alguma forma também existe agora um acesso à internet, às redes sociais, que ampliam pelo menos um certo contato daquela criança que você atua com o mundo, que muitas vezes não é aquele mundo que ela vive. Então, como é que, para você, esta relação entre o espaço geográfico onde a criança está, localmente ali situada, onde ela vive, onde ela estuda, e a questão do mundo em si, onde portas, janelas se abrem por meio do acesso a redes sociais, internet, celulares. Como é que fica essa relação, então, local, global para você, nesta sua função como educadora de estabelecer essas conexões e contar histórias, né? Porque eu fico pensando o seguinte: para uma criança que está formando a sua ideia de mundo, ela tem ali uma determinada realidade, esta que nós estamos citando aqui, específica, do cenário onde você atua, mas ao mesmo tempo, ela tem acesso por meio de vídeos, de contatos por WhatsApp, de outras histórias que são contadas e muitas vezes estão bem distantes daquela realidade que ela vive. Como é que você, muitas vezes, lida nessa relação de contar história, então, já que a criança ela também percebe que parece que existem outros mundos além daquele onde ela vive, onde ela atua, onde ela escuta muitas coisas, onde ela tem na família, muitas vezes, diversos desafios ali de violência, né, que é o cenário onde você atua. Quer dizer, como é que fica essa questão do local e do global na sua relação com essas crianças? Volto à questão das possibilidades. Hoje, essa comunicação, ela se torna maravilhosa, porque a questão das possibilidades, essa questão trouxe muitas questões da possibilidade. Cabe ao professor, à mãe, ao pai, não ter medo. Primeiro é superar o medo, o temor dessas tecnologias, que elas venham, e que elas sejam bem aproveitadas por nós, sejamos professores, pais, o papel que ocupamos, que nós não tenhamos medo, que elas venham, mas que nós possamos saber aproveitar essas linguagens. São novas linguagens, os espaços, as fronteiras físicas, elas vão se dissipando, e o que nosso papel é dar significado, é trazer significado a essas novas linguagens para as crianças, porque elas podem ser boas e elas podem ser ruins. Quem vai atribuir o significado para elas são as crianças em parceria com o adulto. Então, nada é mais significativo do que nós contarmos uma história e esse cenário está presente na tela para as crianças. Isso traz uma mágica, uma significância que nós jamais conseguiríamos traduzir em palavras para as crianças, jamais. Por melhor que seja a nossa linguagem, a oratória, as palavras, nada vai ser tão belo quanto a Sherazade está lá para contar a história para elas. Então, essa linguagem, esse espaço do global e do local, ele vai estar presente e se fundindo nas linguagens para nós, se soubermos usar dessa ferramenta com apropriação. Essa apropriação vai vir, essa apropriação vai trazer novas possibilidades enquanto ferramenta. Essa possibilidade vai ser a extensão do nosso cérebro, se ampliando e ganhando novas possibilidades. Esse nosso cérebro hoje ganha possibilidades. Então, as possibilidades do local, do global, o local e o global, eles passam a se estender, se fundir e se darem as mãos. Isso será importante dependendo do quanto nós conseguimos aludir esse conhecimento para as crianças. Senão, a gente passa a dizer para as crianças que isso é ruim. As crianças não só sabem que isso não é ruim, elas têm certeza que isso é bom, até porque é uma linguagem apropriada. Eu costumo dizer que eles são nativos dessa tribo, e nós estamos chegando como visitante, porque não somos nativos dessa turma. Essas crianças são nativas, e quem vai ficar de fora somos nós. Vai caber dizer aonde vamos ficar nessa tribo. Se vamos ser visitantes bem-vindos, ou se vamos ser sapinhos de fora. Então, é melhor que a gente se aproprie e faça disso ótimas linguagens. Que a gente saiba que o local e o global vão deixar de existir, porque o espaço físico,
o se vai ser físico, se vai ser presencial, se não vai ser, isso deixa de importar à medida que o que tiver em jogo é o conhecimento. É o conhecimento que está em jogo. Se a gente pensar que o que está na baila não é mais o presencial ou não presencial, mas é o conhecimento, a gente passa a dar importância para outras coisas. Então, o que é importante? Se é o conhecimento, não importa se está presencial ou não. Vamos olhar para aquilo que de fato é importante, que é o conhecimento, não é mesmo? Então, se ele está aqui ou se ele está lá, a gente apresenta para essa criança novas possibilidades de ser melhor e de fazer um bom uso dessa ferramenta. É o bom uso que vai fazer dessa ferramenta uma boa ferramenta. Seja lá para o pai, seja lá para o professor, seja lá para essa criança. Porque ferramenta ela sempre vai ter. Não esqueçamos que essa ferramenta está dada, é um passo que não vai voltar atrás e que ela está apropriada por essa nova geração. Que pode não estar apropriada por nós, mas por essa criança, com certeza já está apropriada. Até porque nessas relações que estabelecemos com as tecnologias digitais, especialmente, essa questão do global, do local, muitas vezes o celular, ele é quase extensão do corpo. De alguma maneira, também não é excludente. O fato de usar um celular, internet, redes sociais, não tira necessariamente aquela outra situação de vivência de você. Eu sei que gosta muito ali de rolar com as crianças ali no chão, passear ali num espaço onde a brincadeira acontece de diversas formas. Eu penso que é mais uma forma, é claro que cada recurso tem a sua propriedade, então, um recurso celular, um recurso tecnologias digitais de modo geral, mas especialmente redes sociais, internet, elas dialogam também com o dia a dia ali, que não necessariamente faz uso desses recursos. Então, o brincar ali com o outro, fisicamente perto, colocando ali, muitas vezes, uma energia no escorregador, colocando ali uma brincadeira de pega-pega, elas não são excludentes, não é? É a forma como nós podemos fazer essas aproximações é que nos diferencia, no meu entendimento, porque senão podemos entrar numa briga entre o bem e o mal. E a pergunta é sempre, quem é o bem, quem é o mal, não é isso? Então, nós temos aqui vários cenários importantes, mas ainda mantendo esse recorte para crianças e a questão da inclusão, eu queria que você, então, traçasse uma ideia do que você vê para o futuro, considerando o momento atual, onde você atua, mãe, de certa forma, já tendendo aí a usar mais tecnologias, né? Porque outro dia eu conto a história da Fabi, quando ela começou a ser minha aluna, já um convencimento ali em relação ao uso de tecnologias digitais, mas uma pessoa que está preocupada com os novos tempos, como é que você vê, olhando para o futuro, a sua atuação como profissional, ainda nesse recorte, crianças, a questão de inclusão, como é que você vê a sua atuação profissional como pesquisadora daqui para frente, então? Olha, daqui para frente, o que eu vejo são múltiplas possibilidades. Eu vejo que hoje a tecnologia tem se preocupado, se desdobrado também, feito o seu papel em relação a essas dificuldades das crianças e suas possibilidades. A tecnologia tem nos chamado a atenção enquanto professora e pesquisadora, especialmente enquanto pesquisadora, eu tenho percebido que as tecnologias têm feito o seu papel enquanto possibilidades. Enquanto nós, né, professoras, ainda demoramos um tempo para olhar para essas crianças enquanto possibilidade, até os pais, a sociedade, a tecnologia olha sim para essas crianças enquanto possibilidades e tem desenvolvido um mecanismo para desenvolver a possibilidade dessas crianças. Existem hoje equipamentos, serviços de softwares e plataformas que possibilitam muito que essas crianças superem dificuldades até antes não pensadas. Existem hoje tecnologias que possibilitam que crianças superem dificuldades. Não estou dizendo, isso é uma coisa muito importante que o senhor coloca, que não estou dizendo que o papel do professor, que a intervenção do professor, uma coisa jamais substituirá a outra. Estamos dizendo sobre coisas complementares e que são muito importantes que aconteçam. Estamos falando de extensões humanas, estamos falando de ferramentas. Uma ferramenta, ela não existe sem ter quem a opere. Uma ferramenta não existe sem ter quem a opere.
Isso é muito importante deixar claro aqui. Acho que nós dois já colocamos isso, deixamos isso, é muito importante que a gente deixe isso frisado. Dizer que as tecnologias vêm, que elas são importantes e que elas estão a serviço de quem a opera. Isso é muito importante. Porque quem vai selecionar qual é a melhor plataforma, qual é o melhor instrumento, qual é o melhor momento de usá-las, é claro que vai ser aquele que está a serviço da educação. Para qual idade, mas em relação especialmente àquelas crianças que têm algum tipo de deficiência, isso eu digo como mãe, os aplicativos, as ferramentas estão fazendo o seu papel. Elas olham para as possibilidades e elas oferecem, por exemplo, àquela criança que tem algum tipo de deficiência intelectual, a possibilidade até, por exemplo, de se comunicar às crianças que não se comunicam por meio de tecnologias. Então, essas tecnologias, elas estão vindo a serviço. Então, por que não usar e oferecer possibilidades que não eram possíveis até um tempo atrás? Então, vamos sim, dar as mãos e caminhar juntos. Eu acho que esse é o recado que nós estamos deixando aqui. Vamos estender as nossas possibilidades humanas para novas ferramentas, assim como temos feito ao longo da nossa história mesmo. A própria história da humanidade, ela vem mostrando que a evolução se deu por meio do uso de novas ferramentas. Agora elas só estão digitais, estão digitalizadas. Eu gosto muito quando você traz aqui, depois você vai assistir esse vídeo também, Fabi, e você usou com bastante frequência a palavra possibilidades. Sim. E eu vejo que a palavra possibilidades, ela tem ali, faz um dueto com uma outra palavra que são desafios. Sim. E desafios e possibilidades você pode muitas vezes escolher. No nosso caso, desse cenário aqui, falando sobre tecnologias, educação, papéis, de alguma maneira, nós temos desafios inúmeros, inúmeros. E é muito bom você ter frisado a questão de não negarmos outros aspectos que são importantes aqui em termos de atuação humana e de preparação e de relacionamento, mas também esses desafios, até para quem não sabe usar tecnologia, tem ali um certo receio de que a tecnologia pode fazer uma substituição específica em relação ao professor. Ora, é um desafio, ou são vários desafios enormes, mas também abre uma série de oportunidades, e para usar a sua palavra de hoje aqui, abre uma série de possibilidades. Então, você falou aí de uma mensagem, mas eu vou pedir para o diretor aqui soltar uma vinheta bem rapidinho, para você voltar, e aí sim, você dá a sua mensagem final desse nosso bate-papo aqui, muito rápido, porque nós teremos outra conversa, um pouco mais longa, mas nem vou dar spoiler, então, Não. E hoje aqui vamos apenas, daqui a pouquinho, 10 segundinhos só, e você já volta com a sua mensagem final, tá bem? Combinado. Um pouquinho. Diretor, solta aí das nossas vinhetas, e voltamos com a Fabi. Bom, nós estamos aqui justamente Universidade Metodista, também o grupo, a equipe, RIAC, Rede Internacional de Autoria Colaborativa. Fabi, agora sim, sua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, vendo, uma vez, duas vezes. Qual é a sua mensagem final nesse recorte que nós fizemos aqui na nossa conversa, a questão da criança, a questão da tecnologia, a questão da inclusão? Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas, então, que estão acompanhando essa nossa conversa aqui? Gostaria de deixar como mensagem final que as pessoas não precisam ter medo da tecnologia, muito pelo contrário, ela não vem substituir o ser humano, em especial o trabalho do professor, é uma grande aliada enquanto possibilidade de trabalho do professor. Ela amplia as possibilidades e vai ser usada como uma nova ferramenta. Vai, com certeza, ampliar todo o trabalho do professor, vai ser um belo trabalho e um trabalho que vai ser otimizado. Vai ser maravilhoso trabalhar com novas ferramentas e melhorar as possibilidades de atendimento dessa criança, que com certeza vai se desenvolver com muito mais alegria e vai poder explorar tudo aquilo que ela pode e deve aprender. É essa a minha mensagem hoje. Muito bem. Bom, nem vou falar mais nada, a não ser agradecer a sua presença Eu que aqui, agradeço. para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho, os detalhes, como você disse, tem muitas histórias para contar, muitas, não é?
E é apenas aqui um recorte muito rápido. Foram aqui quase 30 minutos de conversa, mas que já deu para ter uma ideia de como nós podemos avançar. Então, Fabi, super beijo no coração, fica Obrigada. bem. E você que está nos acompanhando também, não só na virada, mas depois até mesmo de acontecer o evento da Metodista, junto com a RIAC, nessa virada da educação, nessa virada educacional, nos acompanhem, porque nós temos muitas novidades. E aí, eu também fico com uma vinheta final e simplesmente um tchau bem bacana, bem gostoso para vocês. Fiquem todos bem. Até mais, Fabi. Até, obrigada, gente. Acompanha a gente. Tchau, tchau.